Oi, hoje é a resenha do conto A Perda do Iate Nada, escrito por Fernando Pessoa, aqui da coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. O único dos meus amigos que dá uma fé, ainda assim não impura de dúvida, a narrativa que vou repetir. Insistiu comigo para que a escrevesse. Fora ou dentro da crença geral, compreendido ou não, ficaria, uma vez por todas, detalhadamente escrito e narrado. Toma-se depois cada qual como lhe aprovesse. Por isso, e apesar de não receber do geral incrédulo o impulso a contá-la, nem de mim mesmo, por não poder explicar, senão teorizadamente, o que passarei a expor. Haver iniciativa a comunicá-lo ao duvidar dos outros, resolvi, já que muitas vezes contei a história, contá-la, mais uma vez, de forma fixa e definida. Assim começa A Perda do Iate Nada, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história desse cidadão aqui que eu não posso dizer o que aconteceu com ele na verdade, porque senão seria um grande spoiler, mas ele trata das aventuras do tal iate nada, capitaneado pelo senhor, é um nome esquisito, Ayacuanwan, ou algo bem parecido, Ayacuan, também pode ser assim, é o capitão Ayacuan. E sim, o que temos aqui é, na verdade, a gente descobrir o que acontece a respeito do pensamento desse Ayacuan, o tal capitão do iate nada. E também algumas filosofias que ele possa ter a respeito da vida, da existência, enfim, muitas coisas acontecem aqui nesse conto que quase a gente não pode, aliás, afirmar que seja um conto, pelo menos naquele esquema tradicional de ter um começo, um meio e um fim. Realmente é um conto para lá de esquisito do Fernando Pessoa, e por isso eu paro de dizer alguma coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler. Minha avaliação do texto. Pois é, vocês já perceberam pela essa introdução que praticamente eu não tinha o que dizer a respeito dessa pequena história aqui do Fernando Pessoa. Sim, é um daqueles contos para lá de malucos, completamente incompreensíveis de tão fragmentado que ele é, principalmente a parte do meio. Dá para dizer que sim, o conto é dividido também naquela estrutura que eu acabei de comentar, né, super clássica, um começo, um meio e um fim. Sim, temos um começo que exatamente diz que alguém quer contar de forma definitiva a respeito da história do tal capitão Ayakawan, ou coisa assim. E depois, na parte do meio, temos o desenvolvimento. E por fim, na terceira e última parte, temos a conclusão da história. Só que todo esse miolo, a segunda parte, realmente o desenvolvimento da história, é uma coisa sem pé nem cabeça. Na verdade, a gente pode considerar que ele é um grande de um devaneio do tal capitão. Aliás, no começo, eu até pensei, quando estava fazendo a leitura, que eu ia ver uma grande aventura no mar, talvez de pirataria, alguma coisa grandiosa, sensacional, aventuresca. Mas não tem nada disso, para falar a verdade. Apenas conjecturas sobre várias coisas, principalmente filosóficas, que esse tal capitão fica falando o tempo todo, que realmente não me agradaram nada. É o tipo de história que, como esse ruído que está ao fundo, meio que irrita mais do que acrescenta alguma coisa. Sim, por ser tão fragmentado, isso eu até comentei num outro conto que a gente viu semana passada, o primeiro texto lá da coletânea do Julio Cortázar, que lá também acontecia uma sucessão de imagens, eventos, que se você lesse de um jeito ou de outro, dava na mesma, porque estava tudo independente. No caso aqui é até pior, se eu não gostei da outra vez, gostei menos aqui, porque a gente não tem nem eventos, são apenas fragmentos de coisas pensadas pelo capitão Ayapuã. E realmente, isso é pior que talvez um fluxo de consciência, pois se trata quase de uma verdadeira maluquice. A gente pode até considerar que esse capitão está pirado, completamente louco. Por isso que talvez essa história dê em nada. E sim, quando a gente chega à terceira e última parte, eu posso até dizer como spoiler que realmente há uma pessoa que testemunha tudo isso. Na verdade, o narrador aqui dessa história, digamos que é um sobrevivente da perda do iate nada. Aliás, o próprio título da história meio que denota, que a gente tem aqui uma situação de naufrágio. Perdemos o navio, perdemos o tal capitão e sobrou algumas pessoas para contar a história, que é o narrador aqui desse pequeno conto. E sim, ficamos nisso
Na verdade, o que é que se perdeu aqui? O capitão ou o iate? O iate é mais importante do que o próprio personagem principal aqui dessa história? É uma coisa meio curiosa. Aliás, vale dizer que esse texto aqui ele foi escrito lá pelas bandas de 1909 e 1910, também com um pseudônimo. Sim, Fernando Pessoa sempre gostou de fazer isso. Dessa vez, ele se valeu do nome Vicente Guedes. E, curiosamente também, esse conto tinha um outro título, que era O Naufrágio da Barca Texas, que torna o negócio mais curioso ainda, né? Sim, aí deixa mais claro ainda que se trata de um naufrágio, mas o nome Texas, por que Texas? Um estado de um país distante de Portugal, lá nos Estados Unidos? Não entendi. A troca pelo nada, dizer que esse iate tem esse título de nada, foi batizado como nada, faz com que a gente pense um pouco mais a respeito do que é exatamente esse conto. É sobre um nada também. São divagações sobre coisa nenhuma. A sucessão de fragmentos que eu falo que há em todo o miolo aqui desse conto, realmente é coisa quase intragável de tão desconexa que é. Claro, uma coisinha ou outra você pode considerar, puxa, um pensamento interessante. Mas quando você vai para o seguinte, você percebe que tem até uma certa ilógica, uma maluquice nos dizeres ali. Só lendo para você poder entender exatamente do que se trata tudo isso. Aliás, também lembrei de outro conto que a gente também viu semana passada, que foi o primeiro conto lá da Marguerite Yourcenar, lá o Conto Azul, que também era uma coisa também bastante sem sentido, mas pelo menos lá a gente conseguia conectar a história num gênero de fantasia, onde as coisas realmente não precisam ser realistas, tudo pode fugir à ordem natural. Aqui a gente não pode dizer que é um texto de fantasia, a gente está vendo algo que parece mais algo fora de contexto geral, uma coisa que tende mais sim a um realismo de uma pessoa que está fora de si, completamente maluca mesmo. E aí ao final do texto a gente fica se perguntando, por que que essa pessoa que sobreviveu a esse naufrágio, que é o narrador aqui dessa história, sempre contou esses fatos? Na verdade, importava o que o tal capitão pensava? No fundo, me parece que não. Mas ele sempre deu importância, sempre narrou essas histórias de sobrevivência para muitas pessoas e depois agora decidiu fazer um relato escrito e definitivo. Isso importa? Na verdade, também não. É o tipo de conto que parece que promete muito no seu início, né? Teremos uma grande aventura, mas na verdade não apresenta. E ele se torna praticamente um não conto. É a negação de uma narrativa. Praticamente isso. Talvez uma grande enganação do Fernando Pessoa. E na verdade eu fiquei completamente decepcionado com esse texto aqui do autor português. Eu já não tinha gostado um pouco lá da semana passada, agora com certeza não mesmo. Portanto, a perda do iate nada, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas 2 asteriscos. É o tipo de história que realmente eu nem quero lembrar daqui a alguns dias. É totalmente esquecível. Essa maluquice não me atrai mesmo. Pode ser, claro, muita gente goste, mas gosto é gosto. Bom, semana que vem, na quinta-feira, a gente continua com mais uma história aqui, retirada da coletânea de Fernando Pessoa, O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos. Mas claro, amanhã também o projeto Contos do Meio-Dia continua com mais uma história aqui de Jhumpa Lahiri, escritora indiana, com outro conto aqui da coletânea Intérprete de Males. Estou confiando que aqui vai sair outra coisa boa, porque foi dela o melhor texto que a gente viu entre os 5 lá na semana passada. Estou confiante porque os outros autores aqui estão um pouquinho devendo, mas fazer o que, né? Quando a gente escolhe uma coletânea para participar aqui do projeto Contos do Meio-Dia, a gente nem imagina que possa ser algo que a gente talvez não vá curtir muito durante toda a viagem. Fazer o que, né? A gente sempre fica na aposta que os próximos contos serão mais interessantes. Aqui do Fernando Pessoa, então, tem bastante pra gente ver ainda. Aliás, os próximos contos vai ser uma sucessão de pequenas histórias mesmo, tipo 2, 3 páginas e já acaba. Vamos ver se assim ele se torna um pouco mais dinâmico e mais objetivo, porque até agora, pelo menos nesse conto de hoje, não foi. E da semana passada também foi assim, mais ou menos. Mas vamos ver como é que fica. Bom, mas enquanto o próximo vídeo não chega do Fernando Pessoa, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no comecinho de 2019, para vocês verem como a situação está um pouquinho complicada. E tchau!